Tamo aí, ó. Nova perseguição de psicólogos ao Jordan Peterson. Ô, Monark, Que o que você curioso. tá achando da perseguição ao Jordan Peterson pelo board de psicólogos canadenses? Ah, isso aí tipo, Que? ó, esse grupo político da lacração, ele tá no mundo inteiro, não só no Brasil, e tá lá no Canadá. No Canadá tá fortíssimo, entendeu? E eles são um grupo que eles têm um método, né? Sim. E o método é ostracismo de todo mundo que discorda das ideias de louco que eles têm. Então, para fazer esse ostracismo, eles criam mecanismos dentro do Estado que vão perseguir pessoas por opinião. Então, estão perseguindo o Jordan Peterson pela opinião dele. É isso que tá acontecendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Notícias, vamos ver. Nassim Taleb acusou o Peterson de fazer parte do cartel de Bitcoin. Tá, tô tentando achar aqui, mas não vai ter. Tá. Vamos ver se essa notícia aqui, ó. Vamos ver. Deve ser isso aqui, ó. Jordan Peterson. Achei que era outro cara. Pode perder licença de psicólogo por post no Twitter. Psicólogo canadense criticou o primeiro-ministro Justin Trudeau e compartilhou publicação do líder da oposição. E aí, pra mim, nenhum crime, né? O psicólogo canadense Jordan Peterson, mundialmente famoso por se impor contra o uso de pronomes neutros e questionar posições politicamente corretas, está sendo punido pela entidade da classe, o Colégio de Psicólogos de Ontário, por publicações em sua conta pessoal no Twitter. E Twitter, hein? Em uma sequência de posts feitas na tarde dessa terça-feira, Peterson escreveu que o CPO está exigindo que ele se submeta a um retreinamento obrigatório de comunicação em mídia social com seus especialistas. Deixa eu ver se eu tô bem quadrado aqui. Acho que agora eu tô. Eventual recusa poderia engessar a perda da licença e a proibição de exercer a profissão de psicólogo. O motivo, segundo ele, compartilhar um tweet do líder do Partido Conservador do Canadá, deputado Pierre Poilievre, e criticar o primeiro-ministro Justin Trudeau e seus aliados. Na publicação dessa terça-feira, Peterson informou que o procedimento no conselho é sigiloso e não mencionou o conteúdo das postagens censuradas. Devo fazer um curso desse treinamento com relatórios documentando o meu progresso ou enfrentando um tribunal pessoal e a suspensão do meu direito de operar como psicólogo clínico licenciado. Ele não informou aqui, ó. Segundo o psicólogo, entre mais de 15 milhões de seguidores, cerca de uma dúzia de pessoas apresentou reclamações sobre declarações públicas no Twitter e no podcast de Joey Rogan, relativas a um período de 4 anos. Os denunciantes alegaram que Peterson havia prejudicado as pessoas, não elas, com minhas opiniões. Entre os queixosos, disse o psicólogo, nenhum é ou foi seu paciente. Estamos agora em uma situação no Canadá sobre o Justin Trudeau, em que profissionais em exercício podem ter seus meios de subsistência e reputação pública ameaçados de forma gravíssima por concordarem com a oposição oficial e criticarem importantes figuras do governo, escreveu o psicólogo. Para Peterson, autor de 12 regras para a vida, esse tipo de censura pode pôr toda a sociedade em risco, à medida que cria uma cultura de medo de falar a verdade. Canadenses, seus médicos, advogados, psicólogos e outros profissionais agora estão tão intimidados por seus senhores comissários que temem dizer a verdade, e isso significa que seus cuidados e assessoria jurídica se tornaram perigosamente não confiáveis. Ele sinalizou a sequência de tweets afirmando que enfrenta desgraça pública, reeducação política e obrigatória, audiência disciplinar e perda potencial de minha licença clínica, simplesmente por concordar com o líder da oposição e criticar o primeiro-ministro. Aqui não...
Não diz, né, qual que era o Twitter. Acontecendo. Estão usando a máquina, como está acontecendo aqui no Brasil comigo. Eu tô sendo perseguido pelo Estado, através do STF, por causa das minhas opiniões. Não, Monark, não. Uma coisa é opinião, Monarcão. Outra coisa é... Fui proibido de ter canal na internet. Isso aí é realidade também. Então a mesma coisa... Não. Proibido de ter canal na internet, não. Seu canal tá proibido no Brasil. Tu pode ter canal em outros lugares. A mesma coisa tá acontecendo lá fora, com outras pessoas. Eu não sou único nesse sentido. Isso já vem acontecendo há anos já, entendeu? E eu sou mais uma vítima desse processo, dessa construção política. A gente tem que vencer esses caras na política. A gente tem que tirar esses fascistas de lá, mano. Que querem calar as pessoas e querem uma narrativa hegemônica pra controlar tudo. E se você não pensar daquele jeito, eles vão te perseguir. Entendeu? É por isso que... Tem uma outra aqui, ó. Uma outra notícia da revista Monet. É do G1. É Monet só, né? Psicólogo polêmico chora ao saber que diretora usou como inspiração para construir herói incel em filme. A atriz e cineasta Olivia Wilde, a 13 lá da série Dr. House, descreveu Jordan Peterson como um homem insano e um pseudo-intelectual para a comunidade incel. A controversa figura que faz sucesso nas redes foi As Lágrimas. Eu quero ver esse filme. O controverso psicólogo Jordan Peterson saiu num choro ao saber da sua inusitada conexão com Não Se Preocupe, Querida, filme de Olivia Wilde. A diretora o descreveu como um homem insano e um herói pseudo-intelectual para a comunidade incel, termo que define homens heterossexuais que se definem como incapazes de encontrar uma parceira romântica ou sexual. Peterson é muito conhecido, sobretudo nas redes sociais, por defender os chamados jovens insatisfeitos, e foi uma espécie de molde para a criação do personagem Frank, interpretado por Chris Pine, no filme de White. Em entrevista ao programa britânico Piers Morgan, como é que é? Peterson disse que consegue se enxergar nas afirmações feitas pela estrela de Hollywood. Claro, por que não? Você sabe, as pessoas estão atrás de mim há muito tempo porque eu tenho falado com jovens infelizes. Foi nesse momento que o psicólogo se emocionou e começa a chorar, afirmando: achei que os marginalizados deveriam ter voz. É muito difícil entender como as pessoas são desmoralizadas, e certamente muitos jovens estão nessa categoria. Você recebe esses insultos casuais, esses incels, o que isso significa? Esses homens, eles não sabem como se tornar atraentes para as mulheres, que são muito exigentes. Pelo que eu tô entendendo, esse Jordan Peterson, ele é tipo um Red Pill lá do Canadá, né? Mulheres, sim, sejam exigentes, exijam altos padrões de seus homens, justo. Mas todos esses homens que são alienados, eles são solitários e não sabem o que fazer e todos os insultam, afirmou. Começa por terapia, né? Cara, é meio uma fala assim, ó, tipo, mulheres, sabe? Pô, né, dá uma chance, pô, meio que quase que obrigando elas, né, tipo, a olharem pra elas. Peterson ainda ressaltou que achava as palavras da diretora uma crítica de baixo nível e alegou que estava interessado em assistir o longa depois de ler os comentários feitos sobre ela. Eu pensei, eu iria ver esse filme, provavelmente, e talvez eu vá mesmo, revelou. Isso realmente não me incomodou. Eu disse que esperava que se eu tivesse que ser interpretado por alguém que fosse por um homem muito bonito. A afirmação entrou em contradição com o tom ácido que Peterson usou no mês passado, quando desdenhou dos comentários de White em uma declaração ao jornal canadense National Post. Também espero que Chris Pine
Pelo menos faça justiça ao esplendor indumentário do meu guarda-roupa público muito formal, ao me ridicularizar na última propaganda disseminada pelos entediados e valentões que agora dominam Hollywood. Sempre teve. Que insistem que a produção dessa porcaria, comentou. Essa é mais uma polêmica para a lista de Não Se Preocupe, Querida. A lista vem de um suposto jogo de gritos entre White, a diretora, e Florence Pugh, a protagonista. Há acusações de atores de terem sido boicotados na hora da edição e o romance entre o cineasta e o astro Harry Styles, que agitou os bastidores. Cara, pelo que eu tô entendendo, ele é tipo um Red Pill, cara. Está sendo perseguido. E eu espero que ele resista, ele vai resistir, né? Porque ser perseguido lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do que aqui, porque lá existe uma resistência a isso, entendeu? Você tem empresários que resistem a isso lá nos Estados Unidos, que enxergaram essa dinâmica da lacração e estão criando anticorpos para impedir que a sociedade seja completamente cooptada por esses malucos. Só que aqui no Brasil, a nossa classe empresarial é completamente covarde. Eles não têm coragem de financiar ideias anti-lacração. Eles ficam com medo da O que é anti-lacração? lacração e eles ficam, inclusive, fazendo o serviço da lacração, demitindo pessoas e ostracizando aqueles que são alvo dessa máquina, entendeu? Então, no Brasil é mais complicado. Então, eu acho que eu preciso de mais ajuda aqui do Jordan Peterson. E as empresas, você que tem uma empresa que é influente na sociedade, lute contra o que está acontecendo. Não estou falando para você me financiar ou fazer propaganda aqui, o que seria ótimo, faça isso, né? Mas faça isso para várias pessoas que você sente que luta contra a lacração. Porque enquanto todas as agências de publicidade... Cara, o que é lacração, entende? Sabe? Muitas vezes a direita também faz cancelamento e lacração, entende? É tipo um vitimismo, sabe? Forem militantes e despejarem milhões e milhões de reais em cima dessa narrativa e dessa pauta, nós nunca vamos vencer. A gente vai ser trucidado para sempre. Assista... Ah, não. NIT. NT. Isso aqui é um site confiável? Aqui tem, ó, uma notícia aqui, ó. Jordan Peterson, o polêmico psicólogo que defende o homem branco heterossexual. O canadiano... Canadiano, tá certo isso? Ah, português de Portugal. Pura bois. O canadiano pessoa de acadêmico celebridade mundial, com 2 best-sellers no bolso, prepara a segunda passagem por Portugal. O Cristiano Ronaldo é um futebolista com mais seguidores no mundo. Todos anseiam tirar uma fotografia com o ídolo. Mas em setembro, foi o próprio craque que endereçou um convite Cristiano Ronaldo. Ao Jordan. O encontro ficou registrado no Instagram do jogador para os seus mais de 556 milhões de seguidores. Esta inversão de papéis foi explicada pelo próprio Ronaldo durante a célebre entrevista a Piers Morgan. Sou um enorme fã dele, li o livro dele, 12 Regras, e sinto que é um tipo interessante. E eu adoro conhecer pessoas inteligentes. Tivemos uma boa conversa estratégica, não só sobre o meu momento na vida, não só sobre futebol, porque a minha vida não é apenas futebol. O controverso acadêmico admitiu que foi o jogador português quem lhe estendeu o convite. Ele teve alguns problemas há uns meses e um amigo mostrou-lhe alguns dos meus vídeos. Ele viu-os e acabou por ler um dos meus livros. Sentiu que o ajudou imenso e quis falar comigo, anotou. Também Peterson, numa entrevista ao mesmo Piers Morgan. Não é nenhuma surpresa que Cristiano Ronaldo seja um dos muitos seguidores de Peterson, cuja legião de fãs é sobretudo masculina, fruto naturalmente de seu posicionamento público que lhe tem valido amores e ódios. O psicólogo clínico e investigador, o canadiano, sírio-canadense de 60 anos, formou-se numa das mais prestigiadas universidades do país, deu aulas em Harvard e aterrou
aterrissou, talvez, né, na Universidade de Toronto. Lembrando que é português de Portugal. Tem quem fez aqui? Daniel Vidal, tá? O texto aqui pra gente dar os créditos pra ele aqui. Especializou-se no estudo de personalidade e produziu dezenas de estudos, mas nunca ultrapassou a barreira da academia. Era um nome bem estabelecido entre os seus pares, pouco mais. Tudo mudou em 2016 quando saltou para o centro de uma discussão pública promovida pelo governo canadense. Hoje, tem mais de 6 milhões de seguidores no YouTube ao Instagram e com 2 best-sellers no bolso, corre o mundo a dar palestras e irá fazê-lo pela segunda vez em Portugal, em Lisboa. Nessa mesma altura, os políticos canadenses debatiam a aprovação de uma lei que combateria a discriminação motivada por questões de identidade e gênero, de forma a atualizar a lei do discurso de ódio. Os apoiadores aplaudiram. Do outro lado da barricada, criticavam-se a ameaça que isso poderia constituir a liberdade de expressão. Um dos argumentos-chave focava-se no uso dos pronomes com os quais cada um mais se identifica e se o uso dos pronomes errados poderia ser penalizado ao abrigo dessa mesma lei. Aí, pronome neutro, cara. Aí é uma treta bem mais embaixo, né? Vários juristas e advogados certificaram que não, que apenas o uso reiterado e propositado do pronome errado com vista a discriminar é que poderia eventualmente ser punido. Que? Vários juristas e advogados certificaram que não, que apenas o uso reiterado e propositado do pronome... Ah, tá. Que só tu usando o pronome errado e sendo proposital, né, que teria uma vista de ser criminalizado. Os críticos ignoraram os detalhes e carregaram no argumento. À cabeça surgiu Jordan Peterson, um eloquente acadêmico que se tornou na voz de todos os que viam na nova lei uma ameaça. Seus vídeos no YouTube sobre o tema tornaram-se virais. Nele, Peterson era perentório. Não iria, em momento algum, usar o pronome preferido dos seus alunos transgênero. Se me multarem, não vou pagar. Se me prenderem, farei uma greve de fome, anunciou. Não vou usar as palavras que outras pessoas exigem que eu use. Cara, tu usa, sabe? Existe uma lei que te estabelece de que a acentuação é sim, é assado e tal. Não vou usar a palavra que outras pessoas exigem tratar. Sobretudo, essas palavras são inventadas por ideólogos da extrema esquerda. Tudo é extrema esquerda, né, cara? Puta merda. Caralho, Cristiano Ronaldo, hein? Que fim de carreira. Mais do que se explicar em longos vídeos no YouTube, Peterson foi ainda mais longe, deu a cara em protestos e até no campus da universidade. Mostrava-se destemido e sem problemas em enfrentar as questões, mesmo em ambientes mais exaltados. A sua eloquência e capacidade argumentativa tornaram-no numa estrela, numa voz que dizia o que todos os outros não tinham capacidade de dizer. Estar à frente da batalha, português de Portugal tem diferença, né? Tô me confundindo aqui. Tornou numa das figuras mais odiadas pela comunidade trans. Peterson sabia e navegou a onda que lhe trazia mais atenção e naturalmente cada vez mais donativos e convites. Em 2017, James Damore, um funcionário da Google, ficou em maus lençóis depois de ver revelada uma circular assinada por si, onde criticava os esforços da empresa na promoção da diversidade. Acabaria por ser despedido e a sua primeira entrevista foi dada nada mais, nada menos do que a Jordan Peterson. Os discursos de ambos aliavam-se na perfeição. Cara, por que o cara, tipo, tem tantas... Eu não sei também qual que eram as críticas, né? Mas tanto ódio, cara, tanto ao Google promover a diversidade. Entende? Tu vai marginalizar as pessoas, é isso? Tá. O Estatuto de Celebridade colocou em risco a cargo de Peterson na Universidade de Toronto.
Chegou a receber várias advertências da direção por causa das suas posições, mas manteve-se sempre inflexível. Não vou ceder território linguístico a estes neomarxistas pós-modernos, afirmou. A relação com a universidade haveria de ser terminada pelo próprio no início de 2022. Explicou detalhadamente os motivos que o levaram a abandonar a instituição. A terrível ideologia da diversidade, inclusão e equidade está a demolir a educação e os negócios, escreveu num texto publicado no National Post. Nele, defendia que os seus estudantes, homens brancos, heterossexuais, soberbamente qualificados, têm uma reduzida chance de lhe verem ser oferecidas posições de investigadores. A culpa é daquilo a que chamo de acrônico de diversidade, inclusividade e equidade. A sua legião de fãs é naturalmente composta por homens brancos, heterossexuais. Peterson tornou-se um defensor público do grupo. Recusa-se a recusar a tese do privilégio do homem branco, a cena com a ameaça do comunismo do estilo soviético e do marxismo perante o capitalismo, critica o feminismo e a comunidade transgênero. Talvez por isso que ele seja tão odiado assim. Embora continue a negar, é um fato que as suas teses têm atraído franjas da violenta extrema-direita. Em Toronto, vários protestos a favor dos direitos trans foram recebidos com violência. O discurso contra o politicamente correto, a negação da existência de qualquer tipo de privilégio por parte de uma classe parece fazer sentido para muitos, sobretudo homens que compõem cerca de 80% da sua audiência digital. Paradoxalmente, é nas suas palavras que vai nascendo o sentimento de injustiça de que os homens brancos heterossexuais estão agora sob ameaça alegadamente preteridos, né? E discriminados por políticas de inclusão e diversidade. Tadinhos. Caralho. Caralho, o cara vai pra frente mesmo? Enfrentar? Nossa senhora. Tá. Rejeita o rótulo de que lhe querem colar de figura do chamado alt-right, né, a nova extrema-direita, e assume-se como um clássico liberal britânico, mas é como uma espécie de guru de autoajuda que se tem financiado através das vendas dos seus livros, best-seller que vende milhões de cópias, e de palestras que o levam a correr o mundo. Os seus 12 regras para a vida tornam-se um manual para jovens abraços com aquilo que muitos chamam de ansiedade do homem branco. Apesar de entregar aos seus eleitores um antídoto para o caos, Peterson revelou que ele próprio mergulhou numa espiral de drogas e pensamentos suicidas numa entrevista ao Sunday Times em 2021. Falou sobre a amnésia que viveu entre dezembro de 19 e fevereiro de 20. Não me recordo de nada, explicou. Tudo começou com a adoção de uma rigorosa dieta à base de carne e vegetais. Ele não se conseguia manter de pé sem perder sentidos. Achava que o mundo ia acabar. Não dormia, revelou a sua filha Mikaela. Começou a tomar antidepressivos, mas a dosagem foi aumentando, sobretudo depois de a sua mulher ter sido diagnosticada com um cancro. Uma crise de vida ou morte. Foi assim durante 5 meses. Minha mulher conseguiu vencer a luta contra o cancro, mas deve ser câncer, será? Depende de predição aumentava. Tá, tô dando uma passada rapidona aqui. Até pro vídeo não ficar... Num vídeo partilhado em 2018, Peterson gizava, né, falava a seguinte ideia polêmica: as feministas apenas apoiam os direitos dos muçulmanos por causa do seu inconsciente desejo por um brutal domínio masculino. Apesar da sua habitual eloquência, o discurso do acadêmico é pontuado por visões radicais. Entre os seus seguidores fanáticos surgiu o movimento de incels, né, termo usado para descrever celibatários involuntários. Um grupo que se vê como injustiçado por ser incapaz de atrair mulheres parceiras e cujo discurso acaba inevitavelmente por degenerar um discurso de ódio violento e misógino.
Em 2018, um jovem canadense usou a sua garrinha para matar 10 pessoas. Ele estava zangado com Deus, porque as mulheres o rejeitaram, atirou. A cura para isso é a monogamia forçada. É precisamente por isso que emergiu a monogamia. Caralho, ele botou culpa na vítima. Porque ele dizia que a pessoa, né, que fazia parte desse grupo, ele diz, ele estava zangado com Deus porque as mulheres o rejeitavam. Atirou. Caralho, botou culpa nas vítimas, é isso? Tipo, tirou totalmente a culpa na pessoa, né? E nestes grupos de jovens brancos que se sentem marginalizados que as suas teorias florescem. A violência nunca está muito longe. Há longos e variados relatos feitos pelos seus críticos que se veem perseguidos e ameaçados de morte. Peterson tem noção de seu poder. Caralho, o cara realmente ameaça as pessoas ou infla, né, essas ideias malucas. Ele diz ainda, parte de mim pensa, não seria isso divertido? Caralho. E é nesse ponto que estamos. Puta merda, cara. Eu sou uma pessoa razoável, tenho esses pensamentos, presto-lhes atenção porque fazem parte de um subconsciente coletivo, são a parte sombria. E quando há uma parte de mim que pensa que isso seria delicioso, há muita gente que não pensa nisso, de vez em quando, mas sempre, e acredita que essa poderia ser a resposta e a reação correta. Caralho. Eu achei que realmente poderia ter sido um cara perseguido, tá, mas... Bobagem, bobagem. É isso então, né? Como é que é o nome do vídeo do Monarca? Eu já até me esqueci aqui. Como é que é? Eu espero que o Jordan Peterson resista.